Olá, a paz de Cristo para todos. Edilson Silva, áudio e vídeo, apresenta mais uma mensagem que falará fortemente ao seu coração, através do auxiliar Edilson Silva. Prepare-se, eu tenho certeza que Deus irá falar com você através desta mensagem. Glórias a Deus. Amados, Jonas capítulo 1, para a glória do Senhor. O versículo 8. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quantos ainda querem ouvir a voz do Senhor? Diga amém. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor. Amado, diz assim o versículo 8. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade. Qual é a sua ocupação? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Amém? Vamos dizer junto de novo para a gente não esquecer? Vamos lá? Qual a tua ocupação? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Amém? Glórias a Deus. Amados, eu creio que os irmãos já ouviram vários servos de Deus, servas de Deus, pregarem sobre o profeta Jonas. O profeta Jonas foi um profeta do Senhor que foi enviado para profetizar para a cidade de Nínive. Qual é o nome da cidade? Nínive. Só que ele tinha, podemos dizer, um trauma da cidade de Nínive. Por quê? Porque os ninivitas destruíram, mataram a sua família. Os ninivitas destruíram a família. Os ninivitas acabaram com o povo, fizeram uma catástrofe, fizeram guerra. E agora vem Deus e diz: vai até a cidade de Nínive e prega para aquele povo, para que aquele povo se arrependa e eu possa salvá-lo. Aí Jonathan disse: não, porque, amados, é muito fácil pregar para alguém que nos escuta. É fácil pregar para alguém para quem a gente gosta, mas pregar para quem a gente não gosta, pregar para quem nos fez mal, pregar para alguém que já nos fez mal, pregar para aquela pessoa que um dia nos feriu. Será que nós temos, quando a gente não era crente, depois nos convertemos para Jesus, ter coragem de pregar para aquela pessoa que falava da nossa vida, ter coragem de pregar para aquela pessoa que sempre era contra? Será que é fácil? Mas o verdadeiro missionário de Deus, o verdadeiro pregador da palavra de Deus, ele não mede distância e ele não olha para quem vai pregar. O desejo dele é que o evangelho de Deus seja proclamado e as almas sejam salvas. Glória a Deus. Só que Jonas, quando ouviu a voz do Senhor dizer: Jonas, vai até Nínive. Jonas, a Bíblia diz que Jonas tentou fugir da presença de Deus. Agora vem a pergunta: quem é que foge da presença de Deus? Ele achou que fugia. Até parece aqui que Jonas não conhecia o Deus dele. Até parece que Jonas não conhecia o Deus dele. Tentou fugir do Senhor. Agora observe: desceu, a Bíblia diz que desceu a Jope, uma cidade. Diga: desceu a Jope. Depois pegou, comprou a passagem e desceu para o barco. Diga: desceu para o barco. Depois Jonas, depois que pegou a passagem, desceu ao barco, a Bíblia nos diz que houve uma tão grande tempestade. Quando estava no barco e viu aquela grande tempestade, desceu para o porão
do navio. Observe, desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão, depois a baleia veio e comeu ele e desceu para o ventre da baleia. Observe, quem tenta fugir de Deus, quem não faz o que Deus manda, sempre está descendo. Aquele que tenta fugir da vontade de Deus, sempre está descendo a cada dia. Jonas desceu a Jope, desceu para o navio, desceu para o porão e por fim desceu para a barriga da baleia. As 4 descidas de Jonas. A gente tem que dizer o que Deus está mandando dizer. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, dizer o que Deus manda sem ter medo. Porque aquele que tenta fugir da vontade de Deus, sua vida vai ser sempre de descidas. Mas Deus quer nos levantar, Deus quer nos levar para cima, Deus quer nos exaltar na terra, mas tão somente façamos a vontade dele. Glória a Jesus. Amados, só que houve uma grande tempestade, que a Bíblia diz que o barco estava prestes para se quebrar. E Jonas está lá dentro. E os marinheiros e os seus marujos, eles nunca viram aquilo acontecer. Eles viram uma pressão, eles viram uma tempestade tão grande, tão catastrófica, que eles disseram: tem alguma coisa errada. Nunca aconteceu isso com a gente. Tem alguma coisa errada. Não sabia ele que tinha um desobediente dentro do navio. Porque aonde há desobediência, meu amado, a tempestade vem para quebrar tudo. Muitas vezes vem uma tempestade, vem uma luta para quebrar tudo. Parece que vai se acabar. Mas será que você já observou se dentro do barco não tem alguém tentando fugir da vontade de Deus? Que pode dar glória a Jesus, pelo menos. O porquê dessa tempestade? Amados, a luta, a tempestade na nossa vida, minha irmã Edivânia, não vem por acaso, tem um objetivo. Eu vou dar três motivos. Primeiro, Deus está lhe provando. Pode ser isso. Se vier uma tempestade para quebrar tudo na tua vida, você está desesperado, não sabe o que fazer, Deus pode estar te provando. Segundo, o diabo pode estar lhe tentando. E terceiro, você pode estar colhendo o que você plantou. Não se esqueça. Será que é Deus que está me provando? Será que é o diabo que está me tentando? Ou será que eu estou colhendo aquilo que eu plantei? Porque essa tempestade aqui não vem de Deus e nem do diabo, vem consequentemente por causa da atitude de Jonas. Estava fugindo da vontade de Deus, estava fugindo do que Deus mandou ele fazer. Deus disse: Jonas, vai para lá. E Jonas estava indo para outro caminho. Aí vem os marinheiros e diz: e Jonas está dormindo. Como é que o cara dorme, me manda dentro de uma tempestade? Tudo se acabando, entrando água dentro do barco e o cara tá... E os marinheiros em cima, tudo desesperado, a gente vai morrer. E Jonas lá no fundo do poço. Aí o homem desce lá dentro do porão e diz: rapaz, tu é doido, é? Por quê? Eu digo: rapaz, como é que... Tu tá vendo a tempestade aí? Não, tô. Eu digo: e tu fica aí dormindo? Eu digo: é. Né? Sonso.
Quantas pessoas, irmãos, estão sofrendo? Quantas pessoas estão enfrentando tempestade por causa da desobediência de outra pessoa? Quantas pessoas estão pagando preço por causa de outra pessoa? Porque ele desobedeceu a Deus. E o infeliz está dentro do barco. Aí Jonas diz, o marinheiro pergunta, aí vem as 4 perguntas. Rapaz, que ocupação é tua? De onde tu vens? Qual é a tua terra? E que povo tu faz parte? Eu quero entrar aqui agora. Parece que eu vou sair, né? Mas não vou não, vou continuar. Primeiro, que ocupação é tua? O marinheiro perguntou, qual é a tua responsabilidade com Deus? Qual o compromisso que tu tem com Deus? Amados, nós temos que ter uma responsabilidade com Deus. Às vezes a gente acha que está aqui, mas a gente está aqui porque não está aqui porque está aqui. A gente não está aqui por acaso. Deus nos chamou para uma responsabilidade. Deus não nos chamou para apenas levantar a mão e sentar no branco, não. Deus nos chamou para uma responsabilidade, para um compromisso com Deus. Você lembre que nós somos noiva de Cristo, noiva do Senhor Jesus. E o que é noivado? É um compromisso. Namoro é compromisso? Não. Namoro não é compromisso. Namoro é uma fase de conhecimento para conhecer a pessoa. Mas quando eu coloco aliança, eu estou me comprometendo. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Na hora que a aliança é colocada, há ali um elo de compromisso, um elo de fidelidade com Deus. Então ser crente sem compromisso é pagar preço, é sofrer lá no mundo. O crente tem que ter uma responsabilidade. Ele tem que ter um compromisso com Deus. Quem diz amém? Amém. Aí depois o homem faz outra pergunta. De onde tu vens? Diga comigo. De onde tu vens? Sabe o que quer dizer isso? Ele está perguntando, de onde você veio? Não se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. De onde você veio? Isso é importante. Quem esquece das suas raízes, o seu arvoredo está podre. Tem crente que vem para a igreja hoje, serve a Jesus Cristo, mas esquece quem ele era. Por isso que não se firma. Porque ele... Você já analisou a sua vida? Será que nós já analisamos a nossa vida? Mudou alguma coisa? Você lembra quem você era e quem você é hoje? Mudou alguma coisa? Se não mudou, está precisando ter um encontro com Jesus. De onde você veio? Não se esqueça disso. Porque, amados, de onde você veio vai determinar uma mudança radical de Deus na sua vida. Não se esqueça de onde você veio. Onde eu estava? Porque eu cheguei até aqui. Porque quem quiser ter sucesso na vida, quem quiser ter um bom sucesso, tem que ter uma boa história. Você pensa que quem chegou aqui hoje chegou com as suas próprias forças? Não, ele chegou porque ele veio lá de trás. Ele tem uma história construída. Jesus, para nos dar a vida hoje, Jesus, para nos salvar, ele teve que pagar um preço. Ele deixou uma história. E essa história é uma história de sofrimento, mas que hoje nos proporcionou a vitória.
Tem uma pergunta para mim e para você. Será que nós temos deixado história? Será que nós temos deixado história para quem vai vir depois da gente? É terrível, irmã Céia, o crente deixar uma má história. Rapaz, lembra da irmã fulana? Aquilo é uma praga, rapaz. Aquilo era uma serva do Satanás. Não é feio? Rapaz, teu irmão lembra do irmão fulano? Lembra? Aquilo ali não vale nada. Aquilo não vale nada não. Mas ele era crente? Era, mas aquilo não vale nada não, velho. Mas tu lembra da irmã fulana? Eu lembro. Aquilo ali era uma serva de Deus. Jesus, ela orava, Jesus curava. Ela colocava a mão, o capeta caia por terra e ia embora. Lembra daquele irmão? Lembro, rapaz. Rapaz, Deus usava ele muito. Eu me espelho nele. Deixa uma história. Por quê? Porque ele teve uma história. Porque ele não esqueceu de onde ele tinha vindo. Ele não esqueceu de onde ele tinha vindo. E a gente não pode deixar de lado isso. Trazer o que se passou como experiência para a nossa vitória que vai se chegar. Davi estava vendo o gigante ali. E o rei disse: Davi, tu é um menino, tu não tem como destruir aquele gigante. Davi disse: eu tenho uma história para te contar, rei. Que história? Uma história que aconteceu lá atrás, mas que vai proporcionar força para vencer este filisteu. Eu estava, rei, no meu campo com as minhas ovelhas, e veio um leão, e eu peguei pela barba dele e matei. Foi mesmo? Eu disse: foi. E tu tá vivo, claro, eu não estou aqui. Depois veio o urso, e eu peguei, o urso tentou comer uma das minhas ovelhas. Eu peguei meu cajado e matei o urso. Foi mesmo? Eu disse: foi. E com esse filisteu não vai ser diferente. Não se esqueça, porque através do que se passou é que o que se passou vai trazer para você um bom sucesso no futuro. Não se esqueça da vitória que você conseguiu lá atrás, porque isso vai trazer experiência para você com novas lutas que hão de vir. Se você destruiu, amados, um urso e um leão, quando eu digo no mundo espiritual, o que é um gigante para você? Será que o leão é mais forte do que um gigante? Será que o urso é mais forte do que um gigante? Então, que possamos não nos esquecer de onde a gente veio. Aí vem outra pergunta: qual é a sua pátria? Vamos dizer? Qual é? Mais alto, pelo amor de Jesus. A Ju tá com fome, é? Vamos lá, em nome de Jesus. Sai de casa, não tomei café não, mas eu tô. Vamos lá. De onde? De onde você é? Você é. De que terra sois vós? Não podemos também nos esquecer disso, que nós pertencemos a uma pátria, a uma terra. Que pode dar glória a Jesus? Glória a Deus. Você tem uma pátria, você tem uma terra. Não se esqueça disso. Qual é a tua terra? Lembre-se que nós não pertencemos a este mundo. Teve um cabra que chegou para mim, quando eu trabalhava em certo lugar, ele era encarregado, só que ele era bem religioso. Aí ele perguntou assim: ô irmão, eu estava na lotérica e estava um crente falando lá uma história de quê? Dizendo que eles que não eram desse mundo. Ele é o quê? Não, ele está certo. Nós não somos desse mundo. Mas como?
como? Se a gente está no mundo, eu digo, a gente está no mundo, mas não é dele. Como é que tu explica isso? Eu não sei, só sei que a gente não é desse mundo. Nós não somos deste mundo. Nós não somos daqui. Tem uma terra que nos aguarda. Aleluia. Tem um lugar que nos aguarda. Uma pátria. Uma terra aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais pranto, aonde não haverá mais dor. Que pode dar glória a Jesus por isso? Só que termina assim, você quer ir para essa pátria? Diga, irmão, em nome de Jesus, para o seu irmão. Está com medo dele? Diga para ele. E aí, você quer ir para essa pátria? Você quer ir para esta terra? Tem que ter responsabilidade. Diga, tem que ter responsabilidade. Tem que ter uma história. Glória a Jesus. Tem que ter um compromisso com Deus. Tem que ter uma história. Para terminar, para a gente orar, ele pergunta: de que povo você faz parte? Vamos lá? De que povo você faz parte? E a gente termina aqui. De que povo você faz parte? Do povo que é derrotado ou de um povo que é vitorioso? De um povo que vive em pecado ou de um povo que vive em santidade? De um povo que diz não para o pecado ou de um povo que diz sim para a santidade? Então, amados, guarde isto. De que povo você pertence? Você faz parte de um povo que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém. Você não faz parte de um povo que é influenciado pelo mundo, mas que influencia o mundo com a imagem de Deus. Nós somos um povo diferente. Nós pertencemos a um povo que não se contamina com o mundo, que não se curva diante dos profetas, nem de Baal. Aleluia, nós somos um povo que nos estamos preparando para morar no céu. A Bíblia diz que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Estão aí dois povos, um que serve a Deus e o que não serve. Jesus diz: quem é santo, se santifique mais. Eis aí um povo santo. E quem é sujo, suje-se mais. Eis aí um povo sujo. De que povo você pertence? É lindo quando está o escrito passando e alguém diz: olha ali o povo de Deus. Nós somos chamados de povo de Deus. Olha ali um cristão. Olha ali uma serva de Deus. Olha ali um servo de Deus. Você é um povo de Deus. Nós somos um povo de Deus. Povo redimido, povo comprado, povo consagrado pelo sangue de Cristo. E o nosso preço não é um preço qualquer, porque Jesus disse: não foste comprado nem por prata e nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Você é um povo que tem um preço. A Bíblia diz que nós somos propriedade, povo adquirido, povo exclusivo do Deus Altíssimo. Quem diz amém? Amém. Você é povo adquirido, povo comprado, geração eleita de Cristo. Glória a Jesus. Então a gente, amados, deve guardar esses 4 princípios. Nós não devemos esquecer e saber que nós temos uma responsabilidade, nós temos um compromisso com Cristo. Nós também temos que fazer história, lembrar também que temos uma pátria e também lembrar que para ir para essa pátria tem que ser um povo diferente.
Quem diz amém? Amém. Diga, somos um povo diferente. E quem é diferente? Glória a Jesus. Quem é diferente? Quem é diferente? Faz a diferença. Amém? Quem é diferente faz a diferença. Agora não se esqueça, ser diferente não é ser melhor do que os outros. Amém? Ser diferente não é ser melhor do que os outros. Ser diferente é ter um compromisso com Deus. Ser diferente é ter uma história. Ser diferente é ter uma nova morada. Ser diferente é ser um povo diferente. Quem pode dar glória a Deus? Vamos nos pôr de pé nesta noite. Vamos orar, falar com Deus. Eu queria orar por aquela irmã. Em nome de Jesus. Vem cá, minha irmã. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu não conheço você nem sei a sua história, mas Jesus conhece, sabe tudo. Quando eu estava sentado aqui, Deus me mostrou um livro sendo espremido e desse livro saindo sangue. Só Deus sabe como é a sua história. Um livro sendo espremido e saindo sangue do livro. Não é uma história muito boa, não. Mas Deus é Deus que muda história. Amém? Deus é Deus que muda cativeiro de crente. Amém? E Deus está rasgando as páginas manchadas e escrevendo uma nova história. Você crê? Quem crê também, diga glória a Jesus. Vamos pôr de pé nesta noite. Aleluia. Deus tem uma nova história. Deus tem uma nova história para escrever para os seus servos. Amém? E esta página manchada está sendo arrancada hoje. E Deus está escrevendo uma nova história com caneta de ouro para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Quem vai orar comigo, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Meu querido e meu eterno Deus, Pai, eu te glorifico e eu te exalto por tua fidelidade, Senhor. Nesta noite nós aprendemos, Senhor, a importância, meu Pai, de termos, Deus, uma história contigo, de termos um compromisso contigo, ó Deus, de ter uma pátria e de ser um povo diferente. Pai, nesta noite eu clamo pela vida da tua serva. Tu conheces, sabe o que ela tem passado, tu tem assistido, tu tem visto, Pai, a sua história, e sabe que é uma história ensanguentada, uma história de sofrimento, mas tu é um Deus que muda a história. Tu és um Deus que viu e muda cativeiro. Tu és um Deus que ainda exalta a crente na terra. Rei de amante a sobre de becaia. Aleluia. Meu Deus, nesta noite levanta, Deus, aleluia, o olhar da tua serva. Nesta noite levanta, Deus, o olhar da tua filha. Fortalece as suas mãos, fortalece os seus pés. E nesta noite eu profetizo sobre a vida dela uma vida vitoriosa, uma vida repleta, aleluia, de milagres. Aleluia. A página foi arrancada. Aleluia. A página foi arrancada. Meu Deus amados, em nome de Jesus Cristo, todo mal seja destruído, toda seta maligna do diabo desapareça, caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, todos os grilhões caiam por terra, toda ferramenta preparada contra a tua filha não prevalecerá, e toda língua que se levantar contra ela em juízo, ela há de condenar. Meu Pai, nesta noite eu creio na vitória da tua filha, eu creio na vitória do teu filho, eu creio na mudança radical,
Eu creio na vitória da tua serva. Eu creio que tu és um Deus de providência. Eu creio que tu és um Deus de vitória. Eu creio que tu és um Deus de cura, um Deus de transformação, de libertação, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Venha nesta noite com a tua glória, meu Pai, transformar vidas, transformar lares, transformar relacionamentos. Ó Deus, trabalha poderosamente nos lares. Ó meu Deus, as almas que estão se perdendo, vá de encontro delas, Senhor. Traga para a tua casa. Levanta, meu Pai, teus servos para ganhar, arrebatar essas almas lá que estão indo para o inferno. Em nome de Jesus Cristo. Todo mal, blinda, Jesus. Blinda com a tua presença. Para a glória do nome de Jesus Cristo, todo mal desapareça, todo mal suma, em nome de Jesus. E quem diz amém? Tome posse da sua vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Brinda ela, come com teu sangue, dá livramento. Entra na cama, suíde, comanai. Visitando papai, onde ela passar, por onde quer, é onde que meu comanai, no colégio, dando livramento. Aquele que ele persegue ela, eu digo, sai da frente, Satanás, porque ela tem outro brindando ela, reprova a suíde, comanai, porque tu és grande papai. Glória a Jesus. Entra, Senhor, derrame a suíde, sobre a cama, suíde, comanai. Eu te peço, papai, nesta noite, para que o Senhor brilhe ela para nós, filha, para mandar e cobrir com teu sangue, e dando livramento em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem pode bater nossa palma para Jesus? Glória a Deus. Amém? Amém. Quando quer ir para casa, me diga amém. Amém. Glória a Jesus. Deus Pai amado, leva o teu povo para casa em paz, coberto debaixo das tuas mãos poderosas. Abençoa cada teu servo teu, meu Pai, dê estrutura espiritual a cada dia, firme na tua presença,